Vamos então começar mais uma aula de física e hoje o assunto abordado vai ser movimento retilíneo uniforme. Antes de começar com o assunto propriamente dito, quero que vocês meditem comigo em uma situação hipotética. Que situação hipotética é essa? Eu tenho um objeto que ele vai se locomover por 100 metros gastando um tempo de 10 segundos. Eu quero que o meu objeto ande os 100 metros gastando 10 segundos. Mas não me importa como que ele vai executar o movimento. Ele pode começar acelerado e ao longo do processo pode vir modificando a sua velocidade até o final. Ele pode começar de forma lenta e acelerando e modificando a sua velocidade até o final. A única coisa que eu quero é que ele execute esse movimento de 100 metros em 10 segundos. Se essa é a minha única condição, que ele ande 100 metros em 10 segundos, eu poderia te perguntar, teria condição de você ver qual é a velocidade que ele tem em pontos específicos, simplesmente com essas duas informações? E a tua resposta é não. Por que não? Porque nós não sabemos qual é o comportamento que ele vai ter andando dentro da trajetória. Nós sabemos que ele vai andar 100 metros gastando 10 segundos, mas o comportamento dentro da trajetória nós não sabemos. Então nós não temos como calcular essa velocidade simplesmente com esses dois valores que nós temos. No entanto, nós podemos calcular a sua velocidade média. E na aula passada, nós definimos que a velocidade média é o ΔS sobre o ΔT. E neste caso, ficaria 100 metros dividido por 10 segundos, que teria como resultado 10 metros por segundo. Então a nossa velocidade média é 10 metros por segundo. Essa velocidade é a velocidade real do objeto dentro da trajetória? Não. Essa velocidade, nós podemos garantir que é a verdadeira velocidade do objeto lá dentro? Nós não podemos garantir isso. Mas o que nós podemos garantir? Que se este objeto estiver andando com a velocidade de 10 metros por segundo, sem modificar esta velocidade durante 10 segundos, ele vai conseguir cumprir essa trajetória de 100 metros. Ou seja, quando nós calculamos a velocidade média, nós acabamos definindo uma condição para que esse movimento se executasse nessas condições. E que condição foi essa? Que esta velocidade fosse constante. Então, guarda isso. A velocidade média estabelece uma condição. Que condição? Que a velocidade seja constante para que nós possamos atingir um intento. Que intento? Andar os 100 metros em 10 segundos. Se essa velocidade se manter constante nessa trajetória, durante os 10 segundos, nós vamos conseguir, sim, o que nós queremos. Então, quando você calcula a velocidade média, você está estabelecendo uma condição. Que condição? De que a velocidade seja constante. Guarde isso. Então, agora, nós vamos entrar no assunto propriamente dito. Movimento. Andar, retilíneo, reto, uniforme. Uniforme significa que alguma grandeza se mantém constante. Que grandeza que se mantém constante aqui? É a velocidade. No movimento retilíneo uniforme, o que se mantém constante é a velocidade. Então, olha que coisa interessante. Essa grandeza chamada de velocidade se mantém constante, nós sabemos uma fórmula para calcular essa velocidade. Qual a fórmula? Aquela. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Por que ela? Porque quando nós calculamos a média, nós estamos estabelecendo uma condição. Que condição? Que a velocidade tem que se manter constante. Então, essa fórmula é a fórmula para calcular a velocidade constante. Logo, que nós conhecemos ela anteriormente como velocidade média. Mas como ela estabelece que a velocidade se mantém constante, então nós podemos usar ela como nossa referência. Então, nós sabemos da aula passada que o nosso ΔS é a posição final menos a posição inicial. Que o nosso ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Para o nosso exemplo, nós vamos adotar que o nosso tempo vai ser marcado cronometricamente e a primeira marcação do tempo vai ser 0. Então, por isso que aqui, eu estou simplificando. E quando eu simplifico, olha o que sobra. Posição final menos posição inicial dividido pelo tempo. Eu vou pegar e escrever ela aqui na parte de baixo para vocês. Velocidade sendo igual a posição final menos posição inicial dividido pelo tempo. Vou colocar o 1 aqui embaixo, porque matematicamente eu posso fazer isso. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. E agora eu posso multiplicar cruzado.
E quando nós multiplicarmos cruzado, olha o que nós teremos. Que 1 vezes S final menos S inicial ficaria o próprio S final menos S inicial. Posição final menos posição inicial. E aqui ficaria V vezes T. Então tá aqui, ó. V vezes T. Esse cara aqui, ó, que é menos S0, que é a posição inicial, menos a posição inicial, pode passar por lado da igualdade, vai virar mais. Então, o que vai sobrar? Que a posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Essa expressão matemática que nós atingimos, ela ganha o nome de função horária da posição. Essa expressão matemática, né, que é chamada de função horária da posição, ela é uma equação de primeiro grau. Ela é uma equação de primeiro grau. E sendo ela uma equação de primeiro grau, o gráfico que ela formará quando nós estamos avaliando a sua posição, que é o S, em função do tempo, que é o T, esse gráfico vai ser uma reta. Pode ser uma reta nesse formato que você está vendo, que nós vamos classificar futuramente como progressivo, ou pode ser uma reta com esse formato aqui, ó, da posição pelo tempo, que futuramente nós vamos classificar como retrógrado. Então, ó, essa expressão matemática chamada de função horária do espaço é uma equação pertencente ao movimento retilíneo uniforme. E esse movimento retilíneo uniforme, ele tem que característica marcante? A velocidade, ela é constante. Aqui eu elenco para vocês o que cada um desses símbolos significa. S posição final, S0 posição inicial, V velocidade, no caso uma velocidade constante, T o tempo. Esse movimento, chamado de movimento retilíneo uniforme, ele se classifica em dois. Ele pode ser chamado de progressivo ou pode ser chamado de retrógrado. Como que você vai saber distinguir um do outro? Observe aqui, ó. Eu fiz um desenho para que você veja, um esquemazinho. Coloquei as placas das posições. Estou colocando a posição de 1 km, 5 km, 7 km. Observe que estas posições estão aumentando de acordo com que nós caminhamos para a direita. Estou colocando um objeto aqui, ó, e esse objeto, essa setinha está indicando que ele está indo da esquerda para a direita. Então, de acordo com que ele anda nessa trajetória, ele vai andando, ele vai passando por placas de posição cada vez maior. Então, toda vez que o objeto está andando no sentido da trajetória, isso vai acontecer. Isso o quê? Os valores da posição ou das posições irão aumentar gradativamente. Quando isso acontece, nós falamos que esse movimento é um movimento progressivo. No entanto, o objeto ou móvel, ele pode ir e pode vir. Ele pode ir até um local e pode voltar. Quando ele volta, está aqui, ó. Ele está voltando com a velocidade de 20 km por hora, por exemplo, mas de acordo com que ele anda nessa mesma pista, tendo essas mesmas placas como referência, e ele anda da direita para a esquerda, e ele vai se locomovendo, os valores dessas marcações de placas vão diminuindo de acordo com que ele anda. Então, quando está diminuindo, nós falamos que este objeto está andando no sentido contrário à marcação da trajetória. Então, este movimento é classificado como retrógrado. Gordo, que sou eu, esses dois movimentos, progressivo e retrógrado, ele tem características marcantes? Tem. No movimento progressivo, nós adotamos que a velocidade dele vai ficar com valor positivo. No movimento retrógrado, nós falamos que o valor da velocidade dele vai ganhar sinal negativo. E esse sinal negativo marca o sentido a qual está andando. Significa que está andando no sentido contrário à trajetória. Então o sinal negativo só marca o sentido do movimento, que ele está contrário à marcação da trajetória. Então, ó, o movimento retilíneo uniforme pode ser classificado em dois, progressivo ou retrógrado. E no gráfico, como que eu vou poder saber quem é progressivo e quem é retrógrado?
no gráfico, quando nós tivermos um gráfico que marcar S, que é a posição, pelo tempo que está na horizontal, e esse gráfico tiver esse formato, você sempre vai olhar ele da esquerda para a direita. Se da esquerda para a direita ele estiver subindo, ele vai ser progressivo. Se da esquerda para a direita, quando você olhar, se olhar da esquerda para a direita e ele estiver descendo, ele vai ser retrógrado. Então, voltando, o movimento retilíneo uniforme se classifica em progressivo e retrógrado. No progressivo, a velocidade vai ser positiva. No retrógrado do movimento, a velocidade vai ser negativa. Os gráficos, se você olhar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, se estiver subindo, progressivo. Da esquerda para a direita, se estiver descendo, retrógrado. O que mais nós precisamos saber sobre este movimento? Aqui, ó, você precisa saber montar o que nós chamamos de função horária. A função horária é essa expressão matemática. E montar ela nada mais é do que escrevê-la e vir nela substituir dois valores que interessam, que são importantes enquanto variáveis. E que valores são esses? Posição inicial e a sua velocidade. Vamos usar esse exemplo aqui para que você veja como que é fácil. Observe, eu estou colocando que o meu objeto está saindo desta placa que marca 1 km, tendo essa velocidade. Então, ó, a minha posição inicial é 1 km. Sinal de mais da fórmula, minha velocidade está aqui, ó, 20 km por hora. O que eu faço com o tempo? Nada, só repete. O que eu acabei de fazer é montar a função horária da posição. Então, o que é montar a função horária da posição? Se tratando do movimento uniforme. É você escrever a equação geral e vir nela e substituir dois valores que são importantes. Posição inicial e a sua velocidade. O que acontece quando o movimento ele é retrógrado, gordo? Simples, dê uma olhada. Olha para isso. A posição inicial aqui seria 7 km e a velocidade é 20. Então, fica assim, ó, fórmula geral. A posição inicial seria 7, mais da fórmula. A velocidade, como ele está voltando na trajetória, sentido contrário, ganharia sinal negativo. No caso, e a velocidade aqui ficaria 20, vezes o tempo que você não precisa substituir. Então, nesse caso, seria 7 mais com menos é menos, menos 20, vezes o tempo. Então, observe que depois de montar as expressões, quando as expressões já estiverem simplificadas, se entre os termos tiver sinal positivo, nós podemos dizer que esse movimento ele é progressivo. Se depois de simplificar entre os termos tiver sinal negativo, significa dizer que esse movimento ele é retrógrado. Isso tudo derivou dessa informação, que no movimento progressivo a velocidade é positiva e no movimento retrógrado a velocidade fica o sinal negativo. Logo mais estaremos fazendo algumas questões para fixar esse assunto.